Ora viva, boa tarde, seja bem-vindo ao programa Radiografia do País. Este é o seu programa, o nosso programa. Estamos aqui para fazer análise dos acontecimentos do país. Vamos analisar o impacto das manifestações que estão a ocorrer no país. Vamos analisar, do ponto de vista criminal, que impacto isto pode trazer para o país, para a segurança do país, essas movimentações de pessoas que estão a movimentar-se de um lado para o outro, até que ponto isto, de alguma forma, fragiliza as autoridades policiais naquilo concernente à segurança nacional. Vamos estar a perceber até que ponto o direito à manifestação pode, de alguma forma, ser exercida sem, de alguma forma, comprometer aquilo que é o funcionamento normal do país. E para nos ajudar a analisar este tema que elegemos para o dia de hoje, conto com a presença de Sandro, Dr. Sandro, que é criminalista, que vai nos ajudar, Sandro de Souza, que é criminalista, que vai nos ajudar a analisar um pouco este tema que elegemos para o dia de hoje. Sandro de Souza, já agradeço pela sua presença aqui no estúdio da Extramind. Muito boa tarde, Mário, e obrigado pelo convite. E desejar que a nova televisão, o novo canal, seja vivenciado todos os dias e que traga notícias, ou seja, aquilo que é o papel fundamental da imprensa, seja vivido neste canal. Obrigado pela parte que nos toca, Sandro. Vamos mesmo analisar um pouco sobre a questão dessas manifestações que estão a ocorrer. Sandro é criminalista e queremos que nos ajude a analisar um pouco este fenómeno, esta movimentação de pessoas de um lado para o outro. A primeira questão que eu lhe coloco, Sandro, que análise faz destas manifestações que estão a ocorrer, do seu ponto de vista criminal, do seu ponto de vista de tranquilidade pública? Muito bem, Mário. Deixa-me primeiro contextualizar em torno daquilo que fundamenta-se a manifestação. A manifestação é um direito privilegiado pela Constituição da República de Moçambique, direito à reunião, direito à liberdade de expressão, etc. Então, isto enquadra-se naquilo que são os direitos que prevalecem ou que fazem a fundamentação da vida cotidiana, a nível social, de relações de pessoas, etc. Quando alguém não está feliz com uma certa decisão, principalmente quando essa decisão envolve aquilo que é o seu futuro, tem este direito, ou pode sim manifestar-se, impugnando, mostrando esta não felicidade, esta não aceitação de alguma decisão previamente dada. Agora, em torno daquilo que é como é que deve ser feita a manifestação para não envolver ou então para não trazer questões ligadas a atos criminais. Claramente, todo o direito, a questão subjetiva e objetiva do direito tem este lado de olharmos primeiro. São os direitos, são os deveres, ou seja, eu tenho o direito de respeitar a si, assim como você tem de respeitar a mim. E tudo aquilo que está positivado, está legislado, é de uma forma obrigatória para nós cumprirmos. Então, o que torna uma coisa violenta? Quando você retira esta coisa de propriedade de um indivíduo, por exemplo, trazendo um exemplo claro, se eu retiro um bem seu, claramente que você não vai ficar feliz com isto. Certo. Automaticamente isto vai levantar, vai levantar nervos a si e se calhar tender a cometer violência. Então, o indivíduo, quando tem este direito a manifestar e ao mesmo tempo sente-se que este direito está a ser nulo, está a ser retirado, qual vai ser o resultado? O resultado é ele exaltar-se, é ele fazer de tudo para que este direito seja exprimido. E, por mais que haja um impedimento, ele está no auge do seu sistema nervoso, do seu sistema de sentimento de não cumprimento de uma determinada obrigação por parte de quem devia cumprir. Então isso traz claramente resultados, porque nós sabemos que toda ação tem uma reação. Agora, precisamos também tomar em conta que essas reações podem ferir aquilo que são os preceitos constitucionais, como eu disse anteriormente. Tudo que é positivado de um lado é obrigatório a sua execução. Você pode se exaltar, você pode levantar os seus nervos, pode zangar-se com o Estado, com o governo, mas não pode
romper barreiras ou então saltar fases que possam envolver-se em atos que não ditam aquilo que é a legalidade. Então, claramente, estaríamos neste momento a entrar para questões ligadas, por exemplo, à violência, e a violência por resultado de vandalismo, por exemplo, por destruição de bens públicos, privados, que dita já não o resultado de uma manifestação que nós chamamos de pacífica à luz da Constituição da República. Muito bem. Olhando para esses movimentos, essas manifestações estão a ocorrer, de facto, falou de questão de vandalismo, já vimos instituições públicas, assim como privadas, a serem vandalizadas. Esta questão, até que ponto, quem deve ser, aonde, por exemplo, um privado vai buscar, certamente vai ter que buscar recursos para poder fazer face àquela destruição. Como deve ser tratado estes atos de vandalismo por parte das autoridades? É claro que o vandalismo é crime, mas qual deve ser o papel das autoridades? Para que, da mesma forma, as pessoas não possam enveredar por este caminho. Porque está a acontecer agora, há essa prática de vandalismo, de alguma forma lesa o Estado, lesa os privados. Bem, antes de tudo, precisamos ter dentro da corporação, dentro das entidades ligadas à administração da justiça, aquilo que nós chamamos o envolvimento pedagógico, uma capacidade pedagógica dos agentes ligados a autoridades policiais, terem condições de, antes de usarem aquilo que lhe dá a flexibilidade, uma certa ultrapassagem perante um cidadão comum, que são as armas, ele usar aquilo que é a condição pedagógica, a condição formal, a condição de comunicação para com este cidadão, ou com estes manifestantes. Isto com que eu quero dizer em relação a isso? Criarem-se mecanismos em que as autoridades, para além de saírem para as ruas para retirar indivíduos que estejam a manifestar, eles irem à rua, claramente, os dias mais calmos, falo precisamente os dias antecedidos pelas chamadas do dia de manifestação, e passarem essa informação como deve ser feito, como é que deve ser cumprido este preceito constitucional que é o direito à manifestação. Quais são os limites que devem ser executados, exercidos pelo cidadão comum. Sim. Agora, se passamos ou se saltamos essas fases, claramente que o cidadão pode ser um cidadão leigo em matéria de direito, leigo em matéria de legislação. Ou seja, ele junta-se a uma comunidade, junta-se a um grupo para manifestar, porque sabe que existe um direito substantivo, ou seja, ouviu e propriamente também acompanha aquilo que são os blocos noticiosos, os comentários nas redes sociais, etc. Sente-se injustiçado pelas respostas, pelos resultados eleitorais, que aliás que são os principais motivos dessas manifestações. Então o que ele vai fazer? Ele vai engrenar a esta manifestação, a essa violência. Enquanto não houver comunicação, sentido pedagógico, da polícia, da autoridade, em viva voz, sair em viaturas com alto-falantes, de explicar aquilo que nós fazemos na altura do censo eleitoral, recenseamento, comunicar como deve ser feito, com que idade deve ser feito, quem deve ir à rua manifestar, e quais são os itinerários que são obrigatórios para a manifestação. Então estamos a saltar esta fase, estamos a saltar este momento e logo partimos no sentido de garantir a segurança e a tranquilidade pública num uso de instrumentos que o próprio polícia tem como poder, armas, etc. Então, estamos aqui perante uma certa ultrapassagem no sentido de execução do cenário ligado aos direitos da manifestação pela própria autoridade policial. Então, o primeiro ponto seria mesmo a circulação de informações relativa a esse direito no sentido de início, meio e fim. Como é que deve ser feito? Quem deve participar? Etc. É mais ou menos isso. Sandro, olhando um pouco para esta última vaga de manifestação, temos visto, temos acompanhado o envolvimento de crianças. É algo, digamos, vamos assumir algo inédito olhando para a história do país. Víamos pessoas adultas, mas agora olhamos a crianças. Como é que olha para essas crianças, o envolvimento dessas crianças nas manifestações? E como é que olha para o futuro do país, do ponto de vista criminal? Uma criança que envolve-se nesses atos, como que esta criança vai olhar para o futuro? Vai olhar o futuro da mesma forma que a violência
ela faz parte de mim, como é que ela vai olhar essa violência? Bem, eu podia fazer menção aqui de vários aspectos, mas vou trazer 2 ou 3 importantes. A questão da vulnerabilidade do próprio menor dentro das comunidades. Se formos a fazer um estudo ou analisar este fenômeno de manifestação e quem faz parte, vamos olhar que a maior parte são de média e baixa classe. Mais ainda de baixa, relativamente àquilo que é a ultrapassagem desses limites que estão preceituados na Constituição. E a criança, ela é sujeita a estas vulnerabilidades, ou seja, agir por impulso dos mais velhos. Você vai falar qualquer coisa para a criança, no sentido de que este é o caminho, vai cantando para ela que este é o caminho, ela vai se alimentar deste cântico, destas frases e vai fazer a vida dela. Agora, que impacto para o futuro desta criança? Claramente que isto, num futuro breve, nós vamos ter aqui vários desvios comportamentais trazidos por esta geração que está agora a vivenciar este fenômeno. Por quê? Porque estamos a vivenciar, estamos a ver estas crianças envolvidas nas manifestações e automaticamente, resultado das manifestações são as violações graves desses preceitos, que é o direito à manifestação. Quando falo de violação é o uso de instrumentos de arma e de fogo no decurso das manifestações. A criança acompanha os disparos, sim, acompanha o resultado dos disparos sobre o indivíduo, que é sangue, é morte, é ferimento. Então, isto vai fazer o quê? Num olhar impávido deste menor, num futuro breve, ela vai ficar suscetível de alguma anomalia, de algum desvio comportamental que vai lhe ditar a fragilidade no sentido de sentimento para com o ser humano. Porque ela vai vivendo o sangue, vai habituando-se a ferimentos. Então, ela vai viver uma vida comum, normal, no sentido de que, olha, isto eu já vi, já vivenciei, nesta geração, nesta fase, nesta transição, para mim não é uma coisa anormal. Então, aí está o impacto desses menores daqui para um futuro breve. Estou a falar daquilo que é o histórico das manifestações. Nós temos olhado temos acompanhado crianças de 12 a 15, 16 anos. Estas crianças nem direito ainda ao voto não têm, nem direito ao sufrágio não têm. Sim. Então, estamos a dizer que estas crianças são influenciadas pelos mais velhos. E esta influência, claramente, que vai trazer impacto. Agora, se me questionar que tipo de impacto, eu digo com viva voz que não vai ser positivo. Esta criança não vai ter um impacto positivo na vida, na realização daquilo que é o dia a dia futuramente. Ela vai viver de um trauma acompanhado por um sentimento frio da relação homem para com homem. Porque nós respeitamos muito quando alguém está ferido, queremos dar a mão, queremos auxiliar, aquilo que nos faz a convivência social, o amor ao próximo. Mas esta criança vai olhar este cenário do amor ao próximo, que é um princípio, aliás, religioso, ético, social, etc., como uma coisa normal. Então, vai normalizar a violência? Claramente. Este é um dos principais medos, aliás, que eu tenho e que tenho certeza absoluta também que se isso continuar e que as crianças estejam ou no meio disto e envolvidas, vai trazer esta frieza, vai trazer este impacto psicossocial do indivíduo criança no futuro, no sentido dela se desviar dos caminhos corretos, dos caminhos certos que emanam dentro das famílias, dentro da nossa sociedade. Sandro, mas o que falhou para que chegássemos a esse ponto? E termos hoje, é claro, temos essas manifestações, mas o que falhou porque tínhamos essas situações em que temos crianças, hoje em dia, seja elas coagidas ou não, mas estão lá. O que falhou para que chegássemos a este ponto? Bem, olha, as manifestações, como eu disse no princípio, elas resultam de várias ações que já foram cometidas, que não foram recebidas de agrado por este grupo de manifestantes. Sim. E se for a notar, as manifestações iniciaram num processo de morte, falo do Dr. Elvino, do Paulo Guambo, e depois de respostas de resultados eleitorais. Impactou. Sim. Ou seja, foi o principal motivo das pessoas irem às ruas. Porém, o país já vive vários momentos turbulentos, momentos que não ditam aquilo que é satisfação do indivíduo. Falo concretamente da desigualdade social, da criminalidade, pobreza,
vários outros, acesso à saúde, à assistência médica medicamentosa, resultados a nível da educação. Tem vários momentos aqui que estão associados e que agora é como se fosse um balão. Está cheio e está no momento de explosão. As pessoas só aproveitaram o start, aproveitaram o início desse fenômeno ligado às mortes violentas e dos resultados eleitorais e trouxeram, ou seja, manifestam-se agora neste momento por aquilo que o país, ou em que o país se encontra neste momento. Desigualdade social, há muita pobreza em Moçambique. Quem tem, tem. Quem não tem, não tem. Sim. Nós estamos perante uma comunidade onde, se formos a olhar aquilo que é o espaço urbanístico do nosso país, nós temos as zonas concêntricas rodeadas dentro da urbanidade, dentro das grandes cidades. Falo concretamente de onde estamos, na cidade de Maputo. Nós temos aqui uma metrópole, entre aspas. Por quê? Porque é a cidade dos sonhos dos vientes, dos provincianos, daqueles que largam os seus distritos, as suas províncias e vêm em busca de uma realização. Associado a isto, eles quando cá chegam, a realidade é outra. Ou seja, não encontram a realização do seu sonho, porque o desemprego também existe em Maputo. Sim. A desigualdade social existe em Maputo. A luta que ele tem, que teve no seu distrito, na sua província, é igual, se calhar maior aqui por conta deste aglomerado, desta diversidade cultural que nós temos, sociais, conjuntura em si. E, em contrapartida, nós temos indivíduos que têm posse, e posse de uma forma exagerada. Sim. O indivíduo que está nessa zona concêntrica que eu me referenciei, estamos a dizer que nós temos em redor da Soma Shield, Polana Cimento, CUP, temos a Polana Caniço, temos Machaquene, temos as zonas suscetíveis de conjuntura de culturas, mas exatamente, culturas diferentes. Sim. Pessoas da Zambésia, da Beira, de Nampula, Tete, etc. Elas encontram-se. E automaticamente, o local privilegiado deles claramente que vai ser esse, próximo à metrópole. Vão ficar ou vão viver, vão procurar residência nesses locais, que é o Xamanculo, Mafalala, que está a escassos espaços da cidade grande. Por quê? Porque a maior parte são controladores de viaturas, são lavadores de carro, ou seja, vivem diariamente de algum negócio, porque frustraram-se naquilo que era o sonho de ir buscar um emprego na capital e não encontraram porque, na verdade, tudo igual. Então, o que vai acontecer aí, Mário? É aí onde nasce a frustração. Sim. É aí onde existe ou levanta essa questão da frustração. E o elemento frustração é o elemento que objetiva mais a prática criminal. Por quê? Porque você olha para quem tem, e tem muito, e você não tem nada. Ou seja, você está na zona do Machaquene, Polana Caniço, está a olhar para arredores, tem edifícios já nascerem, de 4, 5 andares, de um único proprietário, e na sua garagem tem 5, 6 carros. Este indivíduo vive num confinamento de 4 metros ao quadrado, dorme numa esteira e procura todos os dias um dinheiro de transporte, de chapa, 15 meticais, enquanto aquele que ele está a olhar do seu lado está a escolher o carro na garagem para ir para o seu posto de trabalho. E também este indivíduo está à procura de 10 meticais, 12 meticais para comprar um pão e aquele indivíduo está a morder uma maçã e está a deitar no lixo. Certo. Isto nasce, cria uma frustração. Certo. E a frustração vai resultar nesta discrepância, nessa desigualdade. Ele vai ver por que aquele tem ou não tem. Eu não tenho acesso ao emprego, não tenho resultados financeiros ligados ao bem-estar, aquilo que emana-se na sociedade, trabalhar para comer, para ter um salário. Ele vai engrenar para a parte criminal, para atos criminais, onde vão trazer resultados rápidos falando financeiramente. Vai retirar faróis, vai retirar espelhos de viaturas, vai trocar, porque ele precisa satisfazer o seu ego, precisa de comer, precisa de alimentar, precisa de tomar banho, comprar um sabonete, precisa de apanhar um transporte, se calhar levar a companheira para o cinema, como a vida normal corre, levar a companheira para a praia, e ele precisa justificar este dia a dia. E se ele não tiver fundamentação legal, claramente que ele há de fazer de forma ilegal. Resultado destas discrepâncias, dessas desigualdades sociais, da pobreza,
da diferenciação da vida social que nós temos dentro do nosso país. Sandro, olhando também ainda no meio dessa componente, tivemos essas situações, ou provavelmente ainda temos pessoas aqui na cidade de Maputo que deslocaram-se de um lado para o outro, alguns Matola, alguns provavelmente de outro ponto, tive essa informação, que há pessoas deslocaram de outros pontos, de outras províncias para aqui. Olhando para essas situações, respondendo a esse chamamento do candidato presidencial Venâncio Mondlane, que eles tinham que vir para cá, na cidade de Maputo, e aqui é o centro onde pode-se fazer da melhor forma a pressão. Sobre o nível de segurança, como é que olha para essas movimentações de pessoas para a cidade de Maputo, por exemplo? As pessoas possivelmente não têm familiares, se têm familiares, provavelmente são familiares com baixa renda. Como é que analisa essas movimentações de pessoas, dos nossos compatriotas? Bem, Mário, vamos analisar o seguinte. Por que as pessoas vêm? Sim. Ou por que vieram? Foram chamadas. Sim. Chamadas para responder a um propósito. Sim. Propósito político, posso dizer. Porque quem chama é um político. Neste momento é um político. É um candidato às presidências da República de Moçambique. O político, ele baseia-se em aquilo que nós chamamos de filosofias. Sim. As filosofias alimentam o ego, alimentam a alma, a mente. É como se fosse colírio para nossos olhos. Sim. É igual você ir à igreja enquanto precisa de apoio espiritual. Sim. O que você for ouvir do seu padre, do seu pastor, do seu líder religioso, vai ser o refúgio, o refrigério. Exato. Então, este indivíduo, quando é chamado, porque tem no Venâncio um refrigério, tem no Venâncio um propósito de que este vai mudar a minha vida, automaticamente ele está capacitado a fazer tudo. Sim. Nós estamos a dizer de indivíduos que deslocaram-se de uma província para outra, com 1.500 km, 2.000 km. Estamos a falar de indivíduos que vêm da Zambésia, Quilimane, que só de carro você leva 2 dias com problemas da estrada. Imagina andando ou a pé, sem boleias. Então, ele vem buscar um refrigério. E o que eu disse aqui, todo indivíduo, ser humano, quando precisa de algo, não há barreira que lhe impeça. É igual à fé. Sim. Ele tem fé no Venâncio. Sim. Então, este é o propósito dele vir. Agora, a questão de segurança a esses indivíduos, claramente que eles estão a abandonar aquilo que é o seu habitat normal, suas residências, as suas localidades, em busca de alguma satisfação. Os princípios constitucionais têm que garantir, aliás, garantem a segurança desse indivíduo, porque nós temos o direito à livre circulação no território nacional, salvo algum impedimento, condenados, etc. Então, este indivíduo está aberto a fazer tudo o que lhe vem. E porque ele está a buscar este propósito, está a buscar esse refrigério, nada vai lhe impedir. As barreiras que estão em frente delas não vão ser fortes, tão fortes, que a própria fé, que o próprio ego, que a própria vontade que ele tem em chegar a este local. Agora, o que poderá acontecer com esses indivíduos no decurso? É aí onde está a maior preocupação. Estamos a dizer que indivíduos se deslocam a pé, se calhar em vias escuras no período da noite, se calhar não se alimentam devidamente, não se hidratam, não têm água, etc. Isto pode advir problemas ligados à saúde. E, claramente, quando eles chegarem ao destino, vão precisar de ter um local onde eles se acomodem. E neste local tem que ter alimentação. Os chamados, ou seja, esses que foram chamados, e quem está a chamar, proporcionou as condições. É aí onde estamos a errar. Tudo bem, venham. Vamos juntos juntarmos para esta causa. Não é proibido. Direito à livre circulação. Porém, quais são as condições que você vai dar a este indivíduo quando chegar ao local que você está a chamar? Aí está a questão. Vão passar fome, não vão ter locais para dormir, vão estar suscetíveis a assaltos, a pouca coisa que eles têm, porque o país, a cidade não está boa relativamente à própria segurança. O indivíduo, se calhar, também por não ter resultados ligados a esta chamada depois, vai se frustrar porque não tem pão, não tem água, ninguém o deu. Vai também se envolver em atos criminais, porque a cidade em si condiciona isto, propicia isto. Nós estamos numa zona urbana chamativa, no sentido de uso ou de práticas criminais, para indivíduos vientes, por exemplo. Então,
vários fenômenos podem ser levantados ali. Porém, não é proibido. Não estão proibidos de se deslocar. Mas que haja condições. Agora, associando-se a isso, a resultados criminais, claramente que vai impactar. Certo. Estamos a trazer pessoas das outras províncias. Aquilo que eu me referenciei. E essas pessoas não têm ocupação de emprego, profissionais. Vão comer o que se não estão a ser dados? Certo. Vão até quando as pessoas de boa índole, de boa conduta, ou seja, de boa intenção ligadas ao movimento, vão alimentar esta gente? E até quando eles têm o propósito de ficar no local onde eles foram chamados? Precisamos determinar isto, dar condições. E se eu chamo alguém para a minha casa, claramente que eu já determinei onde ela vai dormir, o que vai comer, tem banhos, tem saídas, tem tudo mais. Então, é preciso criar condições para essas pessoas, senão estaremos também perante violações de direitos humanos aqui. Eu chamei para um propósito, mas não estou a cumprir com as obrigações que me ditam a mim, a que eu convoquei a eles. Né? Certo. Sandro, há um fenômeno que está a ocorrer agora. Há portagens paralelas que existem nas estradas, nas vias públicas. Há muitas informações que se falam. Alguns dizem que são infiltrados, o partido tal infiltrou essas pessoas para destabilizar a comunidade, para que a comunidade, de alguma forma, olhe para o determinado partido Y, não credível. Quer dizer, há muitas informações que estão a circular no meio disso. Mas a única verdade é que encontramos portagens paralelas. E essas portagens paralelas, além de cobranças, poderíamos considerar que alguém pede 50 meticais, vamos prover 50 meticais. Só que o problema disso vem a violência, o vandalismo das viaturas. Como acabar ou minimizar essa situação? Como gerir essa situação que aparentemente a polícia parece não estar a ter o controle, porque normalmente acontece na calada da noite? Mário, é assim. Como eu disse, as manifestações têm um pormenor, têm um propósito. Porém, por detrás dos propósitos que ligam diretamente à manifestação, podem existir aquilo que nós chamamos de busca de oportunidades, ligados ao momento em que vivemos. E eu quero associar a este fenômeno das manifestações ligadas a cobranças ilícitas, vandalismo, a esta oportunidade que o indivíduo tem. E claramente que este indivíduo que parte o vidro, que cobra as portagens, ele não está plenamente ligado a este movimento. Porque este movimento é claro, manifestar-se de forma pacífica. Eu ainda não vi o chamamento do candidato Venâncio Mondlane a dizer vamos partir carros, vamos criar portagens. Então, é o proveito que está-se a trazer em relação ao movimento, ao momento em que vivemos. E mais, dentro de alguns dias, se o fenômeno continuar, nós vamos ver que o índice de criminalidade vai ou tenderá a aumentar. Por quê? Porque haverão assaltos. As residências e os disparos que vão ser feitos perante os assaltos poderão ser confundidos com disparos policiais, por exemplo, mas podem ser de criminosos. Agora, cobrar portagens, claramente que isto não está no manifesto das manifestações. Isto é aproveitar-se do momento para garantir aquilo que eu estava a dizer, o seu sustento. Porque esses indivíduos não vivem de outra coisa, senão, se calhar, de negócios diários. Então, ele vai se aproveitar. Olha, vamos encerrar isto, vamos fechar esta rua, vamos criar troncos, vamos queimar pneus. Quem quiser passar, vamos afastar, mas que pague uma taxa. E ele vai aproveitando-se do momento. E se você não pagar, vai nascer ou vai criar-se aí violência. Nem todo mundo anda com 50, 100 meticais no bolso. E vão vandalizar os vidros. E você nem sabe qual foi o sacrifício do indivíduo que teve para adquirir aquela viatura, por exemplo. O custo de um vidro, não sabe. E você está aí. Então, esta parte da vandalização, esta parte de uso de portagens não oficiais para cobrança de valores, isto está associado a questões criminais, vandalismo, e que ditam sanções a nível da legislação penal, se eles forem encontrados. Sandro, há uma questão que eu, mesmo estamos para terminar, mas vou pedir a sua análise. Relativamente ao discurso do Comandante-Geral da Polícia da República,
teve a sua última intervenção relativamente àquilo que é a violência que está ocorrendo no país e também o mesmo discurso foi entendido de outra forma. Há quem entende que a comunicação, de alguma forma, ela não está a ser, não é um discurso apaziguador, na verdade, que ela vai encontrar para que os manifestantes também encontrem-se uma almofada no discurso do comandante-geral da Polícia da República de Moçambique. Há quem diz que esse discurso está mais para incendiar do que trazer a paz. Ora, vejamos, a polícia nessas últimas vagas esteve com o seu aparato principal na rua, todo o arsenal, mas teve dificuldade de conter essas manifestações. E o comandante disse, basta de brincadeiras. E vem aqui o discurso também, não dizem que é um discurso não muito saudável para num processo em que se busca paz. E temos do outro lado também o endurecimento do discurso das ações, na verdade, na via pública. Como é que analisa ao discurso do comandante-geral? Será que ela teria se excedido um pouco, deveria ter sido mais suave? E se de facto a violência que estamos a observar na rua é a resposta desse discurso que estamos a receber das autoridades ou não? Muito bem. Mário, toda ação traz uma reação. Se você vier até mim com violência, usando voz alta, força, eu vou responder ou tendo a minha resposta a ser igual assim. Não vou manter a calma até um determinado momento. Os discursos chamados incendiários do comandante é um discurso resultado daquilo que é a profissão, aquilo que lhe traz como indivíduo, que é um indivíduo formado paramilitar, etc., e que garante a tranquilidade e segurança pública e tem esta autonomia de uso de força quando for necessário, porque a lei permite, etc. Agora, com quem vai usar a força? E por que este discurso chamativo no sentido pesado? Para quem você está a fazer isso? Para que tipo de indivíduo? Será que este indivíduo está a acatar esta tua informação como uma informação que é para você dissuadir-se ou afastar-se? Ou vai, é como se fosse petróleo na chama, combustível na chama, e ele vai sair da sua casa depois de ver a televisão e dizer agora vamos fazer braço de ferro? E neste momento a polícia, o órgão ligado à administração da justiça, que é a PRM, o GO, etc., a polícia que está no meio ou que está em frente das manifestações, são olhados como o pior inimigo dos manifestantes, pelos resultados que estão a trazer. Então, logo, poderá fazer-se uma análise. Será que o uso de força da polícia, a técnica, a tática, a metódica que a polícia está a usar para as manifestações estão a trazer vantagens ou desvantagens? Vamos fazer uma análise, vamos chegar aqui e dizer que não, só estão a trazer desvantagens. Então, vamos mudar o cenário. Este indivíduo não quer ouvir violência, não quer ouvir agressividade. Já sabe que a polícia, se calhar, já está caracterizada por isto. Já está composta por atos violentos, porque nós já temos acompanhado o histórico, a cronologia da prática da polícia dentro da sociedade. Então, este momento seria um momento de purificar ações pedagógicas, aceitar as provocações do manifestante, tem um determinado momento, os manifestantes não estão armados, vamos acompanhá-los, vamos deixar eles irem para as ruas, a acompanhar os itinerários, não vamos usar, nem devem ir com armas de guerra para a rua, a polícia não pode, nem está na posse, porque ele pode ser atiçado e vai usar daquilo que está em posse. Este indivíduo que está a ir à rua com farda é um indivíduo também problemático, que vive de problemas sociais, que tem dívidas por pagar, que tem compromissos a cumprir. Automaticamente, ele vai se atiçar e eles têm arma de fogo, claramente vai disparar. Então, não entreguem estas armas de guerra às polícias dentro das manifestações, porque ele vai fazer uso. Por mais que não exista uma ordem, mas se ele sentir-se que deve usar, ele vai usar. Agora, dar ordem já é diferente. Vamos aniquilar, vamos tirar a vida. Estamos a levar a questões ligadas a assassinatos, etc. E não pode acontecer para os manifestantes, mesmo por conta daquilo que é o equilíbrio a nível dos instrumentos. Os manifestantes não estão armados. Os manifestantes vão à rua com a voz. Agora, se houver alguém que apareça armado, claramente que a polícia vai responder conforme os treinos ou a técnica que foi capacitada para tal.
Mas neste momento a polícia tem que ser mais pedagógica, tem que ser mais comunicativa em relação aos manifestantes. Se calhar só assim os manifestantes vão reduzir também, ou vão tender-se a afastar-se a questões ligadas ao vandalismo, ao derrubo de postes, de semáforos, etc., ou de infraestruturas públicas e privadas. Muito bem, até o direito ela tem um máximo do princípio de proporcionalidade. Exato. Eu não posso dar um soco e depois disparar. Últimas considerações. Bem, em jeito de fecho, eu diria que, olha, deixem os manifestantes manifestar. Controlem simplesmente, ou seja, vejam os limites que os preceitos constitucionais ditam às manifestações e controlem isso. Agora, em relação ao outro lado, falamos de manifestação pacífica dentro da luz, em relação ao outro lado de vandalismo, claramente que essas pessoas devem ser punidas para não propiciar tendência de desequilíbrio dentro da sociedade. Para sair de casa, você hoje tem que ter informações. Se sai cedo, não tem vias de acesso ainda, quer dizer, estão encerradas, estão fechadas. Quer dizer, isto já começa a ferir aquilo que nós são os princípios que estão mais altos em relação aos que estão baixos. Ou seja, a questão da proporcionalidade que você referenciou, nós temos aquilo que são princípios e deveres, ou direitos e deveres. No entanto, dentro disso, nós temos aquilo que é a hierarquia. Sim. O direito à manifestação é um direito, mas e o direito à circulação, por exemplo, é outro direito. Então, vamos olhar para a hierarquia. Você se manifesta e não me dá o direito de circular, automaticamente você está a cometer um erro. Sim. Então, que os manifestantes manifestem, vão fazer o que deve ser feito, reivindiquem, porém, de forma civilizada. Muito obrigado, Dr. Sandro. Mesmo a deixar ficar aqui, não se pode tentar exercer os direitos fundamentais e violando outros direitos fundamentais. E desta forma colocamos o ponto final da presente edição do programa Radiografia do País e voltamos na próxima edição com mais temas que marcam autoridades a nível nacional. E a todos que nos acompanharam, uma feliz tarde. Boa tarde, até a próxima.